cultura do estupro é um conjunto de violências, ela faz parte de um conjunto maior de violência contra a mulher. Né? Na verdade, ela é um ângulo, ela é mais ou menos uma das faces de um processo extremamente violento contra as mulheres no mundo. Não é uma cultura que se forja agora, que eu acho que a gente tem que diferenciar os discursos, né? Tem se falado em cultura do estupro agora como se essa fosse uma nova modalidade de violência contra as mulheres, né? O que não é verdade. Os estupros coletivos, os estupros cometidos por um homem individualmente, dentro do casamento, fora do casamento, pessoas conhecidas, que é a sua maioria, ou por desconhecidos na rua, são práticas que retornam a qualquer período histórico que você quiser investigar sobre como vivem e viveram as mulheres. Ela é uma prática que está dentro desse processo todo. Então, a violência contra a mulher sexual é estimulada na música popular brasileira, ela é estimulada no funk, ela é estimulada no samba, ela é estimulada no pagode, ela é estimulada nas novelas, há uma romantização do sexo forçado, né? E aí, como eu estava dizendo, o que é muito útil à ideia da cultura do estupro é de que estupro é sexo, né? De que há uma equiparação, há uma associação intensa de estupro, de violência com sexo, que são, na verdade, coisas completamente diferentes. O que tem se chamado de cultura do estupro, a meu ver, faz parte da nossa cultura, faz parte das nossas práticas de sociabilidade. Né? Ela tem uma relação imensa com o controle do corpo da mulher, tanto pelos homens, como pelas instituições, e especialmente pelo direito. E isso, por exemplo, ficou muito nítido nas repercussões desse estupro coletivo. Que ele só repercutiu porque eu acho que tem um contexto hoje relacionado às redes sociais e, como eu disse, a primavera feminista, que fez com que isso aflorasse. Mas os estupros já existem. No Piauí a gente tem 3, aqui na Paraíba a gente teve de Queimadas. E quantos estupros coletivos já não aconteceram que a gente não teve a mínima notícia? As mulheres, na sua totalidade, são questionadas em relação às denúncias que realizam sobre o estupro. Né? Então, assim, é muito comum esse questionamento. O direito, ele chancela muito essa visão. Né? Então, é muito comum as decisões judiciais condenarem por estupro, por exemplo, no caso de estupro de vulneráveis. A gente está falando de meninas até 14 anos de idade. Né? É muito mais fácil eles condenarem os homens por estupro de vulnerável quando essas meninas eram virgens, quando elas não eram meninas pobres, quando elas não eram... E aí eu ouso dizer, não são meninas negras, não são meninas que possuem qualquer tipo de vivência ou de sociabilidade diferente das meninas de classe média. Na minha opinião e nas pesquisas que eu tenho feito, nas leituras que eu tenho feito, é muito nítido o papel do direito, o papel da ideia de normatização, de controle do corpo, nesse processo de violência contra as mulheres. Como exemplo, existe uma decisão judicial aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, em que, ao se tratar de estupro de vulnerável, ou seja, uma menina menor de 14 anos de idade, é dito pelos desembargadores na decisão que o início da relação sexual, que é assim que eles classificam, ela pode ter sido forçada. Mas no momento em que a menina começa a sentir prazer na relação, a violência é desconfigurada. Dentro dessa discussão de cultura do estupro, e que eu acho que tem que ser bem debatida para não recair algumas dessas discussões que eu já falei, tem uma que eu também acho que é essencial que na verdade, que eu acho positivo a gente ter essa expressão sendo utilizada, né? Para entender que é uma prática social, é uma prática racionalizada, é uma prática legitimada socialmente, né? E que isso é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente não trate esses homens como monstros, doentes, depravados, homens que não conseguem controlar os seus desejos sexuais e refreados, porque essa é uma ideologia que mascara a violência contra a mulher. Então, na medida em que eu enxergo esses homens como homens doentes, que precisam de tratamento, eu deslegitimo a violência contra a mulher e eu reforço que ela é um processo que não tem como... em que esses agressores não têm como ser responsabilizados. Se a gente estuda e se a gente olha para o fenômeno,
não são pessoas doentes, né? São pessoas que realizam práticas sociais legitimadas socialmente pelas instituições. Se a gente atualmente tem alguma dificuldade de consolidar os direitos humanos das mulheres, né, primeiro de consolidar uma cultura de respeito aos direitos humanos das mulheres, e de consolidar no campo das instituições que esses direitos sejam protegidos, os desafios estão em enfrentar esse mundo de violências. Né? Então o desafio ele é árduo, ele está posto aí. E não tem sido fácil. O reconhecimento dos direitos humanos das mulheres sempre foi uma luta árdua dos movimentos. E esse reconhecimento ainda é só legislativo, está lá só na lei, que não significa que na prática está sendo respeitado, mas é um instrumento para que a gente possa exigir que seja. E que, no contexto atual, né, a gente está vivendo um momento de golpe no Brasil, e isso é cada vez mais... eu acho que esse contexto é um contexto cada vez mais ameaçador. Porque se a gente avançou pouco em prática, a gente avançou, mas avançou pouco na mudança de uma cultura, né, que prega violência contra a mulher, a gente também avançou, mas avançou pouco em conquistas legislativas ainda. E elas estão correndo risco nesse momento. Né? Então a gente tem um Congresso extremamente conservador, né, no sentido... E aí, né, eu acho importante a gente discutir que é um conservadorismo que não está só relacionado a conservar ideias antigas, porque elas ainda são, na verdade, um Congresso politicamente engajado em manter o controle do corpo da mulher e da autonomia da mulher, né? E que estão aí tentando retroceder em termos das conquistas legislativas que nem ainda foram conquistadas na prática. Né? Então a gente tem, eu acho que esse contexto, esse golpe, ele é uma ameaça feroz aos direitos humanos das mulheres.